Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Os professores ameaçam com greve no primeiro dia dos exames nacionais. Garantem que só irão desconvocar a greve caso tenham garantias do Governo de que não haverá professores na mobilidade especial. Durante o debate de urgência pedido pelo PS sobre o estado da educação no ensino básico e secundário, o deputado CDS-PP, Michel Seufer, considerou que fazer um anúncio de greve para um dia em que se realiza uma prova nacional é um golpe muito baixo para o sistema educativo português. 8 organizações sindicais de docentes, entre as quais a Federação Nacional de Professores, a mais representativa do setor, aprovaram ontem um calendário de protestos que culminará com uma greve geral no dia 17 de junho, data do exame de português do 12º ano, que é a prova mais concorrida de todas. No ano passado estavam inscritos cerca de 71 mil alunos. Antes serão marcadas greves de um dia às reuniões em que serão fixadas as notas dos alunos em anos de exame e que se realizam entre 11 e 14 de junho. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. O Dia Internacional dos Museus festeja-se no dia 18 de maio, sábado, e Serralves terá um fim de semana com entradas gratuitas. No domingo, a entrada é também gratuita, mas apenas até às 13 horas. A primeira exposição a ser inaugurada no dia 18 às 10 horas intitula-se Lugares Imaginários, Utopia e Transição, dedicada aos jovens a antever e idealizar futuros. As atividades de sábado passam ainda pela realização de uma oficina e um percurso para familiares que decorrerá novamente no domingo. Dia 19 realiza-se o percurso Arte na Paisagem pelo Parque de Serralves, onde serão visitadas as obras de arte da coleção de Serralves. De 29 de maio a 10 de junho vai decorrer a 36ª edição do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, no Porto. Este ano, com a ajuda de apoios do governo brasileiro. O evento, que viu ser recusado o apoio financeiro do Estado português no início de abril, vai mesmo realizar-se graças a um compromisso que o FITEI assumiu com a Fundação Nacional das Artes do governo brasileiro. A programação anunciada para a edição deste ano limita-se quase em exclusivo ao teatro brasileiro. Das 14 companhias presentes, 11 são brasileiras. As únicas presenças extra-brasileiras no evento serão o espetáculo de dança afro-cubana Mixtura e a performance Transfusion, uma produção francesa. José Luís Carneiro, líder da distrital do PS Porto, mostrou-se preocupado com o futuro da Metro do Porto. O líder do PS Porto pede mesmo uma explicação ao governo por causa do continuado desrespeito pelas estruturas representativas do interesse regional, uma vez que, na última Assembleia Geral da empresa, o acionista Estado não estava credenciado e, por isso, não se puderam fazer deliberações. O líder da distrital PS Porto afirma que esta é a demonstração pública de que não há a atenção que deveria haver da parte do governo para com uma empresa da maior importância. Valentim Loureiro afirmou que vai convocar uma nova Assembleia Geral, dizendo que vai aguardar um contacto por parte do governo. Em abril, o Porto de Leixões alcançou um novo máximo histórico mensal no movimento de mercadorias, com 1,7 milhões de toneladas a serem movimentadas, mais 30% do que no mesmo período de 2012. Desde o início do ano, que o Porto de Leixões movimentou cerca de 6 milhões de toneladas de mercadorias, mais 7% do que no ano anterior. A administração dos portos do Douro e Leixões refere que se tem registado aumentos em praticamente todos os segmentos de carga. Este aumento das movimentações deve-se, sobretudo, às exportações para países como Argélia, Marrocos, Estados Unidos, Reino Unido e França. A Junta de Freguesia de Santa Marinha levou os seus alunos a visitar o Centro Histórico de Gaia, uma iniciativa que decorre anualmente e que tem como pontos de referência o convento Corpus Christi, as caves do Vinho do Porto e o mosteiro da Serra do Pilar. A Junta de Freguesia de Santa Marinha proporcionou um dia único aos alunos do 3º ano das escolas da freguesia. Logo pela manhã, os alunos das escolas da Praia e do Marco
foram contemplados com uma visita ao convento Corpus Christi, às caves do Vinho do Porto, ao mosteiro da Serra do Pilar, entre muitos outros pontos históricos. Para o presidente da Junta de Freguesia, Joaquim Leite, esta é uma iniciativa que há 12 anos faz parte do plano de educação das escolas de Santa Marinha. Enquadra-se numa aula pedagógica que nós entendemos que ser de grande interesse para a educação e de grande interesse também para a freguesia. Santa Marinha tem um centro histórico rico em património e beleza natural, com paisagens para o Rio Douro que podem ser vistas e contempladas através de uma viagem no teleférico entre o cais da cidade de Gaia e o tabuleiro superior da Ponte de Dom Luís. Este foi um dos pontos mais apreciados. Não vem aí a professora! Olha, ali! É um bicho, olha para trás! Pois é! Santa Marinha tem um centro histórico digno de ser conhecido pelos jovens. Esta visita de estudo é uma mais-valia para os alunos, na medida em que incute nas crianças o valor patrimonial de uma forma mais benéfica e interessada. Estas aulas fazem aquilo que nós demoramos muito mais tempo a fazer dentro da sala de aula, porque deixa muito mais recordações nos meninos e é vivido, por isso eles vão se lembrar sempre do que aprenderam hoje, de certeza. Na passagem pelo quartel, o comandante mostrou a sua satisfação em receber os alunos. É para nós uma satisfação podermos receber os jovens da Junta de Freguesia de Santa Marinha e poder proporcionar uma visita às nossas instalações e conviver com eles e mostrar aquilo que nós fazemos aqui diariamente. A visita terminou com a habitual fotografia de grupo junto ao monumento de homenagem aos militares falecidos em defesa da pátria. É caso para dizer, para o ano há mais. Na cidade do Porto já se produz cerveja artesanal. O negócio é praticado por 3 amigos que se juntaram para vender cerveja gourmet, mas também ensinar aos mais curiosos a produzi-la em casa. Há mais de 4.000 anos, os egípcios fabricavam-na. Agora, qualquer pessoa pode fazê-lo em sua casa. A cerveja artesanal tem vindo a crescer no mercado e são muitos os amantes de cerveja que gostam de saboreá-la. Seguindo receitas tradicionais e dando-lhes um toque pessoal, também 3 amigos decidiram apostar neste setor. Intitulados de Os Três Cervejeiros, Pedro, Arménio e Alberto produzem no Porto uma cerveja diferente das que se encontram por aí. Distingue-se da forma que é uma cerveja feita por métodos artesanais, portanto não tem nada a ver, é uma cerveja 100% malte, não filtrada, não tem corantes, não tem conservantes, portanto logo aí dá-lhe outro corpo, outros aromas, vai-se buscar outras propriedades que a cerveja industrial não tem. Suvina é esse o nome da cerveja, que de Suvina não tem nada. A marca oferece 4 tipos de cerveja: Amber, Ales, India Pale Ale e Stout. Os 3 amigos pretendem lançar edições limitadas de diferentes cervejas, para além da cerveja à pressão, que estará em breve no mercado. Realmente teve uma aceitação excelente, porque é tão invulgar que acaba por ser aceito, fica no ouvido e dá aso até algumas brincadeiras muito interessantes. O processo de fabrico de cerveja é simples, rápido e barato, e todos podem seguir em casa e quem sabe se desta forma não se descobre o talento de cervejeiro que existe dentro de cada um. Para além da venda online de todos os materiais precisos para a produção de cerveja, os 3 cervejeiros realizam também workshops para ensinar aos mais curiosos esta arte. Temos workshops, portanto, que fazemos com alguma frequência, de mês e meio, e demonstramos, enfim, a grupos de pessoas que efetivamente é fácil fazer cerveja em casa e há um entusiasmo cada vez mais crescente de pessoas a quererem enverdar por ter a sua própria cerveja e a sua própria receita. A Suvina está à venda em vários locais do Porto pelo preço de 2€, mas para os mais aventureiros pode ficar mais barata. Agora que é conhecido o método de fabrico, basta produzi-la em casa.
É já este sábado que se assinala o Dia Internacional dos Museus. A propósito deste dia, fomos conhecer o Museu das Marionetas do Porto, um guardião de pequenas personagens agora imortalizadas. Um museu dedica-se a recordações, um espaço que todos podem visitar, mesmo em momentos de contenção. O Museu das Marionetas, no Porto, abriu as suas portas em fevereiro deste ano e expõe 3 pisos de arte, 2 dedicados essencialmente às marionetas e um resto de chão, reservado para a exposição de ilustração de um artista convidado. Nós temos muitas marionetas em espólio, cerca de 1.200 peças, e vai variando em função de cada exposição. Portanto, nós vamos fazendo 3 exposições por ano, portanto, em função das exposições podem estar mais ou menos marionetas. Normalmente são artistas que trabalham de alguma maneira connosco também. Neste momento está o João Vaz de Carvalho, na próxima exposição vai estar Júlio Vanzeler, portanto, são que habitam aquele andar com trabalhos de autoria e com uma forte componente também visual e estética e, portanto, que faz algum contraste com os outros 2 pisos. Metáforas ou com nomes das personagens, as marionetas aparentam ser típicas e convencionais. Mas o Museu das Marionetas surpreende todos os visitantes com uma vasta variedade de marionetas contemporâneas. Desde os adultos às crianças, todos os que passam pelo Museu das Marionetas ficam com vontade de lá voltar. Eu acho que os adultos talvez fiquem sempre fascinados por uma série de marionetas que estão dentro de uma vitrine, que fazem parte do espetáculo Miséria. As crianças naturalmente gostam muito das marionetas que fazem parte dos espetáculos infantis, justamente. Por exemplo, temos lá a Praia Grande com os pelicanos e os pinguins, em que os miúdos ficam sempre, até porque estão sobre areia, então isso cria um fascínio grande, e as marionetas neste museu estão muito próximas do público, portanto dá vontade quase de mexer, tocar, e portanto acaba por ser uma experiência muito também sensorial. Mas não esqueçamos que todo este projeto foi concebido por João Paulo Seara Cardoso, fundador do museu. E, apesar da sua ausência, continua a ser homenageado com 2 exposições permanentes no museu, uma vez que o seu desejo sempre foi que o Museu das Marionetas estivesse aberto ao público. De qualquer forma, há 2 peças que vão estar sempre em permanência no museu, que é a Miséria e o Teatro Dom Roberto, e o grande desejo era, de facto, ter um museu onde pudesse partilhar com o público todo o trabalho que fez, de grande dedicação e de muita sabedoria e mestria, e portanto tinha essa vontade de partilhar com as outras pessoas o espólio das peças, e portanto a nossa urgência e vontade de o ter concluído, mesmo sem o João Paulo estar fisicamente presente. Dia 18 é o Dia Internacional dos Museus. Para celebrar este dia, o Museu das Marionetas abre as suas portas sem cobrar o bilhete. A entrada gratuita é a forma do museu participar neste dia e, com isso, demonstrar que os museus são lugares de grande importância. A cultura deve estar sempre presente na vida social. Os controladores de tráfego aéreo têm um papel fundamental no movimento das aeronaves. Stress e segurança são 2 palavras que andam sempre de mãos dadas na profissão destes sinaleiros do céu. Todos nós estamos habituados a ver estas imagens no nosso dia-a-dia. Estradas, carros e mais carros, filas de trânsito, engarrafamentos. Os sinais de trânsito ditam as regras para os automobilistas e os polícias controlam o comportamento dos cidadãos. Mas e no céu? Tiremos então os pés da terra para perceber afinal como é a realidade dos responsáveis pelo controle aéreo, os sinaleiros do céu. Este é o local de trabalho destes profissionais atentos todos os dias às máquinas voadoras. A torre do controlo é responsável pelo tráfego dos aviões no ar e no solo do aeroporto. Por definição, o controle aéreo é a gestão segura, ordenada e expedita dos movimentos das aeronaves. Segurança é a palavra de ordem para um controlador aéreo e este é o conceito mais importante e inerente a todo o funcionamento da aviação. A capacidade de lidar com o stress é um dos requisitos pedidos a um controlador aéreo. As capacidades são várias. Eu acho que o controlador de tráfego aéreo é uma pessoa normal, não é uma pessoa sobredotada.
Agora tem que ser uma pessoa com uma capacidade de resistência ao stress bastante grande, tem que ser uma pessoa metódica, uma pessoa estudiosa, tem também que conseguir ter uma atenção dispersa, porque as solicitações ao desempenhar a função de controle do tráfego aéreo, sejam na frequência dos aviões, sejam no radar, sejam na coordenação do telefone, o colega que está ao lado, então há uma quantidade de solicitações, portanto o controlador tem que ter uma capacidade dispersa bastante boa para conseguir gerir toda a informação que lhe chega. Os controladores de tráfego aéreo são guias para os pilotos que passam pelo espaço aéreo de cada país. Através de radares, os controladores têm acesso a todos os aviões que passam pelo nosso espaço, conseguindo decifrar os aviões que pretendem aterrar no aeroporto, neste caso, no Francisco Sá Carneiro. Antes de 4 minutos de aterrarem, os aviões começam a ser seguidos pela torre de controlo. Para evitar barreiras de comunicação, a língua falada é o inglês e no relógio as horas, minutos e segundos são universais, de modo a evitar as diferenças com o fuso horário. A aviação funciona de uma forma cooperativa e as regras são iguais para todos. As normas que gerem o controle do tráfego aéreo são as mesmas que gerem quem voa. Os controladores de tráfego aéreo são humanos, também podem errar. Estamos treinados para não errar, mas podemos errar. E, no fundo, a aviação funciona de uma forma cooperativa. Se, porventura, um controlador comete um erro, que pode acontecer, os pilotos, se um piloto ou outro controlador se apercebe que houve ali um erro, intervém e pode ir contra essa decisão. Mas nos céus que há um século foram conquistados pelo homem, andam também os pássaros. As aves podem ser vistas como uma ameaça para o bom funcionamento das aeronaves e, por isso, há medidas a ter em conta. Uma delas são os canhões de ar comprimido, que portanto, emitem um som muito alto, idêntico ao disparo de uma arma de fogo, e que assusta as aves. O problema dessa medida é que, com o passar dos anos, os pássaros habituam-se. A outra medida mais eficaz são aves de rapina. Temos neste momento 3, se não me engano, 3 aves de rapina no aeroporto, que são a medida mais eficaz que há. No entanto, não é controlável a 100%, evidente, não é? A natureza. A formação é intensa e a atenção tem que estar sempre em estado de alerta. Nada aqui pode ser descuidado. De pés assentes na torre de controlo, mas de cabeça sempre no ar, estão os sinaleiros do céu. E passamos agora ao comentário, como já é habitual no Jornal Regional. Comigo tenho Lourdes Sousa. Lourdes, boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Começamos com um tema regional, começamos precisamente com o PS de Matosinhos, que exige agora aos seus representantes na Assembleia Municipal que chumbem propostas não previstas no orçamento que tenham impacto na gestão futura do município. Era uma decisão inesperada, é uma decisão inesperada. De facto está, digamos assim, o PS está em guerra com a Câmara de Matosinhos. Pois, realmente é surpreendente como é que uma Câmara com esta dimensão se vê numa situação destas. Portanto, a partir de uma guerra interna, que já é habitual nos últimos anos, o PS em Matosinhos, desde aquele célebre episódio da Lota, que tem sido recorrentes, portanto, e crescentes, uma série de divisões e dissensões dentro do próprio PS, com saídas de militantes conhecidos. Parece que isto está em crescendo, não é? Portanto, ainda falta algum tempo até às eleições autárquicas, e já estamos aqui com um grau de animosidade entre as partes que só nos leva a suspeitar que realmente a coisa vai ser muito complicada desta vez. Por outro lado, é surpreendente perceber que, no fundo, quer dizer, estes membros do PS, que são os mesmos que apoiaram sempre a atual Câmara, recordo que Guilherme Pinto, há um ano atrás, ou há coisa de mais ou menos há um ano atrás, era ainda o presidente do PS de Matosinhos, foi sempre apoiado pelo PS de Matosinhos e agora, de um momento para o outro, parece que já não deixou de ser. E pior ainda, parece que se lança uma suspeição sobre a atuação do Presidente da Câmara, não é? Portanto, ao dizer-se que os militantes do PS que votem ao lado da Câmara em propostas que não estejam exatamente previstas já desde o orçamentado para este ano podem ser alvo de um processo disciplinar, está-se a dizer que se desconfia de tudo o que o Presidente da Câmara faça. Mas eis uma questão. Embora saibamos que Guilherme Pinto já digamos assim, já saiu do PS, já enviou uma carta ao PS a dizer que iria sair do PS para ser candidato independente,
A verdade é que a Câmara de Matosinhos continua a ser uma Câmara PS. Pois isto realmente lança a confusão em toda a gente. Ou qual é, de facto, o ponto da situação neste momento? De facto, temos uma Câmara que já é independente ou temos uma Câmara que ainda é PS? O que é fácil perceber é que realmente estes atores políticos, no fundo, todo o seu protagonismo é orientado não pelos interesses dos munícipes, mas sim pelos interesses partidários e de lugares, não é? Portanto, o que nós vemos é que tratam a Câmara e os órgãos autárquicos como se fosse uma extensão do próprio partido, quando não é assim. E, portanto, o que é que nós vemos? Vemos que o PS, até agora, até Guilherme Pinto ter dito que ia ser candidato, não é? Sempre apoiou todas as posições de Guilherme Pinto e da sua equipa. Portanto, até agora nunca viram nada que os levasse a votar contra ou a recusar votar ao lado dele. E já tivemos casos bem graves e que foram até denunciados, pelo menos pelo PSD, relacionados não só com este caso portanto, do Parque de Real, que tem a ver com um acordo entre as gasolineiras que têm processos em tribunal. A Câmara pede uma indemnização superior a 20 milhões de euros, portanto, de taxas que não foram pagas, e que o Presidente da Câmara diz agora que vai chegar a um acordo por apenas 7 milhões de euros e não explica o que é que vai fazer esses terrenos do Parque de Real, temendo-se que, no fundo, sejam destinados mais uma vez à voracidade do imobiliário, quando naquela zona deveríamos ter sim um parque verde. Portanto, essas decisões já foram também tomadas no ano passado, uma decisão complicadíssima que foi a Câmara investir milhões de euros em expropriações e rendas de terrenos para a instalação do RAF Park, que era um parque de diversões que só funcionou 4 meses, uma empresa sem credibilidade nenhuma a quem a Câmara entregou essa concessão, e aí nunca se viu o PS desconfiar dessas atuações. Portanto, o que é que percebemos agora? É que, no fundo, o interesse público aqui vem muito cá para baixo. Primeiro vem o interesse pessoal, tentaram assegurar que ele não fosse candidato independente, agora que Guilherme Pinto se assume como candidato independente, está tudo em causa. Tudo o que ele faz está em causa. O que é complicado também, Helena, é que nesta Câmara ainda existe outro militante do PS, além dos que estão na Assembleia Municipal. Há um vereador que não saiu do PS, que é só o vice-presidente, que é o Dr. Nuno Oliveira. Portanto, também vai ser muito interessante, para não dizer um bocado assustador, perceber como é que vai ser o comportamento destes agentes. Portanto, será que ele também vai ser ameaçado ou já foi de processos disciplinares, se votar ao lado de Guilherme Pinto? Portanto, é uma situação em que nós percebemos que realmente o PS comporta-se em Matosinhos como se Matosinhos, os eleitores de Matosinhos, fossem propriedade do PS. E, portanto, tudo se pode fazer que, no fundo, as eleições estão ganhas à partida. Eu acho que as pessoas começam a ficar muito fartas destes comportamentos. Vamos ver como é que correm as eleições autárquicas, mas vemos que realmente há um candidato que é o Presidente da Câmara, que é um candidato independente, que ninguém sabe muito bem quem é que vai estar ao lado dele, mas já sabemos é que o PS não está ao lado dele. O PS tem um candidato. E o PS, neste momento, põe sob suspeição todos os atos que o Presidente da Câmara pratica. Portanto, é uma situação bastante grave. Não sei qual vai ser o desenvolvimento que vai ter, vamos ver. De facto, também, digamos assim, o PS já poderia contar com esta candidatura independente de Guilherme Pinto. Não sei se poderia contar com a candidatura independente. Agora, que é surpreendente não terem apoiado Guilherme Pinto, porque realmente ele já foi candidato 2 vezes pelo PS, sempre foi militante do PS, que eu saiba, foi vereador do PS em mandatos anteriores, portanto já é um dinossauro, não é? Também, à maneira dele, apesar de ser Presidente da Câmara só há 2 mandatos. E de um momento para o outro, realmente as lutas internas do PS fazem com que ele seja transformado em distinto militante em independente. Depois, com isso, arrastou quase toda a equipa da Câmara, não é? Ficou só o vice-presidente que continua no PS e, portanto, temos uma Câmara sui generis no país, julgo eu, não sei se há mais casos, em que realmente, quase um ano das eleições, a Câmara começa a desagregar-se, não é? E a questão é mesmo, falámos já nos agentes políticos e nos intervenientes desta questão, e Matosinhos, como é que Matosinhos fica perante, digamos assim, esta decisão do PS, Matosinhos? Eu pensei que as pessoas cada vez têm mais dificuldade em confiar nestas pessoas que têm protagonizado candidaturas sucessivamente. Portanto, o António Parada, que é o atual candidato do PS Matosinhos, é Presidente da Câmara, Presidente da Junta de Matosinhos, foi candidato pelo PS e, portanto, era apoiado por Guilherme Pinto, estava na equipa de Guilherme Pinto. De um momento para o outro, zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades, como se costuma dizer. E agora há negócios que já estão a ser postos em causa que até aqui nunca o foram, não é? Esperemos que realmente, pelo menos, isto sirva para terem algum cuidado com a gestão dos bens públicos e da coisa pública. Agora, que é assustador perceber que realmente não é o interesse público que tem guiado estas decisões, é. De facto, aqui também uma certa chantagem do PS, não é?
uma vez que se os representantes que estiverem na Assembleia Municipal serão alvo de processos disciplinares se estiverem ou se apoiarem Guilherme Pinto. No fundo é uma chantagem que o PS está a fazer. Pois, é uma pressão sobre o Presidente da Câmara e, no fundo, quer pô-lo numa situação em que ele, efetivamente, e na prática, parece que já foi destituído do seu poder, não é? Portanto, o mandato ainda não acabou e eles querem transformá-lo já num gestor corrente, como se estivesse só a gerir a Câmara, à espera que chegasse agora o próximo Presidente da Câmara. Parece-me que, realmente, esta situação é sui generis. É a primeira vez que ouço falar nisto numa Câmara no país e nota-se que, realmente, tem uma forma de fazer política muito à base da força e controvérsia e pouco na base dos princípios e da credibilidade. Muito bem. Certamente, então, Matosinhos ainda, iremos falar muito de Matosinhos até às eleições autárquicas e até que, de facto, haja verdadeiramente decisões. Passamos agora ao nosso segundo tema. Portugal é o 5º país onde a coadoção de crianças por casais homossexuais é legal. Era esperada esta votação? Não, até foi uma votação surpreendente. Penso que até para os próprios mentores da lei, convém primeiro dizer que o que se aprovou na prática não foi assim uma coisa tão extravagante. Portanto, é um passo pequenino, como se pode dizer, e como já foi criticado também por ativistas gays, que é um passo pequenino numa escadaria enorme. Pois, o que a mim, pelo menos, me preocupa um pouco é estas coisas estarem sempre a ser vistas dentro de uma estratégia de direitos gay e direitos dos gays, porque no caso da adoção a primeira coisa que devia estar aqui em primeiro lugar seriam os direitos das crianças, não é? E portanto a lei que foi aprovada, o que no fundo, pelo menos por aquilo que eu percebi, porque ainda vai ser regulamentada, permite é que uma pessoa que tenha, portanto uma pessoa que seja homossexual e que viva com outra em união de facto ou casada e que já tenha um filho ou adotivo ou um filho natural, possa mais tarde o seu companheiro ou a pessoa com quem vive homossexual adotar também essa criança. Portanto, o que se visava aqui... Por isso é que é coadoção. O que se visava aqui no fundo era impedir que situações em que há uma criança que tem uma família, não é? Mas que no fundo o outro elemento da família não é reconhecido juridicamente como elemento da família e pode acontecer qualquer coisa ao pai ou à mãe, não é? E essa criança fica desprotegida porque aquele elemento não tem reconhecimento jurídico. Parece-nos que isto à partida qualquer pessoa pode entender uma situação como a que foi descrita no Parlamento como de alguma humanidade, permitir que realmente estas crianças tenham acolhimento junto de quem elas conhecem e que viam como uma figura paternal ou maternal. Agora, transformar isto nem mais um passo no reconhecimento dos direitos gay, não sei se será a melhor forma. Sim, não sei se será a melhor forma, porque eu acho que na adoção o que a sociedade e o Estado têm que assegurar realmente é que as crianças têm o melhor para elas. Portanto, têm um lar e que têm as melhores pessoas para cuidar delas. Isso nunca conseguimos assegurar a 100%, mas a preocupação tem que ser essa, e não propriamente o direito do adulto a ser pai ou a ser mãe. Por muito que esse direito seja legítimo, acho que aqui na balança dos interesses que a sociedade tem que proteger, tem que ser os interesses dos mais fracos, de quem precisa de proteção, que são as crianças. Portanto, vamos esperar pela regulamentação da lei e esperemos também que depois, nos casos em concreto, portanto, os tribunais e as entidades que têm esse poder sejam perfeitamente rigorosas na avaliação da capacidade, portanto, do outro elemento da família para ser pai adotivo dessa criança. Por outro lado, isto é outra nota que eu gostava de dar, acho que às vezes o Parlamento se fixa muito em interesses que, a meu ver, representam uma parte da população, é verdade, mas realmente, provavelmente, haveria outros interesses quando estamos a falar, por exemplo, no caso da adoção, quando nós sabemos que há mais de 8 mil crianças que estão institucionalizadas, não é? Que é um número assustador, quando nós sabemos que as pessoas se queixam do tempo médio de espera para adotar uma criança, provavelmente teria mais interesse para a população em geral nós vermos legislado formas de acelerar, portanto, o tratamento destas crianças que estão institucionalizadas. Portanto, e não propriamente estes temas que estes partidos gostam de apresentar como fraturantes e que nós estamos a ver que cada vez são menos fraturantes, não é? Muito bem, Lourdes. Certamente aqui, digamos assim, um primeiro passo que certamente será também um passo importante. Obrigada, Lourdes. Voltamos a ver-nos para a semana. Até para a semana. Ficamos agora com o tempo para amanhã. E no norte e centro são esperados aguaceiros, no sul, céu com períodos de muito nublado.
Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 14 graus e uma mínima de 8. Em Lisboa, a máxima será de 16 graus e a mínima de 11 graus. E em Faro, a máxima será de 20 graus e a mínima de 10 graus. É tudo por hoje, já sabem, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.